Caminhoneiros contam 24 histórias de terror que vão chocar até os mais céticos. Em uma noite fria e sem lua, um grupo de caminhoneiros veteranos se reuniu à beira de uma estrada deserta, longe de qualquer sinal de civilização. A luz das lanternas tremeluzia, projetando sombras longas e inquietantes nas árvores em volta. O cheiro do asfalto quente se misturava ao ar gelado, criando um clima nervoso. Ali estavam eles, homens que viveram todo tipo de aventura ao volante, prontos para compartilhar suas histórias mais macabras. Os rostos enrugados revelavam cicatrizes de um passado duro, mas os olhos brilhavam como o fogo da adrenalina. Lucas era um deles. O caminhoneiro sempre parecia distante, com um peso no peito que o acompanhava nas noites sem fim. Ele não era como os outros. Seu sorriso forçado escondia um trauma que o perseguia, uma sombra que surgia quando ele fechava os olhos. O grupo começou a se aquecer com risadas e lembranças. Mas o clima mudou quando Renan, o contador de histórias do grupo, decidiu quebrar o silêncio com um relato que parecia mais um pesadelo. Vocês não acreditariam no que eu vi na estrada. Aquela noite em que meu caminhão quebrou, começou Renan. Sua voz baixa e carregada de tensão. Ele falou sobre uma criatura que vagava pela estrada. Um ser com olhos brilhantes e dentes afiados. Ele dizia que se alimentava do medo dos viajantes, que aparecia quando as pessoas estavam sozinhas. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas enquanto imagens aterradoras surgiam em sua mente. Os outros caminhoneiros começaram a contribuir, cada um contando suas experiências bizarras, pessoas desaparecidas, visões de estranhas figuras nas árvores e sussurros carregados pelo vento. A tensão aumentava. E o fogo da fogueira dançava como se tivesse vida própria. A cada história, Lucas sentia seu coração acelerar. A lembrança de um acidente que o atormentava o afastava da roda. Ele tentou se esconder, mas não podia escapar da praga do passado. Quando um dos caminhoneiros mencionou um desaparecimento recente na região, um silêncio mortal se instalou. As risadas cessaram e o fogo crepitante parecia mais ameaçador. Lucas olhou em volta, notando a preocupação nos rostos dos colegas. A noite já não era apenas feita de histórias. Havia algo mais pairando no ar. Uma possibilidade sombria que o cercava. E se for verdade? Alguém sussurrou, o medo evidente na voz. O terror se espalhou como um vírus, contaminando até mesmo os mais céticos. Afinal, a estrada tinha seus segredos. E o que mais poderia estar esperando por eles sob a sombra das árvores? Foi então que um grito cortou a noite, ecoando pela escuridão. Todos se viraram e os olhares se depararam com a ausência de um dos caminhoneiros, que havia ido buscar mais lenha. O clima se transformou. A risada e a camaradagem foram substituídas pela inquietude. Lucas sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Seriam as histórias mais do que lendas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no ar crescia, como se a noite inteira tivesse sido engolida por um silêncio profundo. O grito do caminhoneiro ainda ecoava nos ouvidos de todos. Renan, visivelmente nervoso, levantou-se e os olhares se fixaram na escuridão à sua frente. "Vou atrás dele", ele disse, mas a voz tremia. Lucas sentiu um frio na barriga. E se algo estivesse lá fora? Algo que não deveriam ver, mas ninguém se atreveu a falar. Os outros caminhoneiros tinham a mesma expressão de medo e hesitação. O brilho das lanternas não iluminava muito, e a floresta parecia se fechar em torno deles. Foi então que Renan decidiu agir. Ele pegou uma lanterna, puxou o casaco e desapareceu na escuridão. "Renan!" Lucas gritou. Mas a resposta foi apenas o eco do seu próprio chamado. O tempo passou lentíssimo. O fogo crepitava e o calor parecia inócuo diante do medo que saturava o ambiente. Lucas olhava para os rostos dos colegas, observando a evolução de suas expressões. Eles estavam todos preocupados e inquietos. A atmosfera estava pesada e uma sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. Depois de alguns minutos, alguém deu um passo em direção à mata. "Vamos atrás dele", disse Tiago, um dos mais novos. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma figura surgiu no escuro. Era Renan, com os olhos arregalados, a roupa suja e a respiração entrecortada. Um alívio momentâneo tomou conta da roda, mas logo se transformou em confusão. "Vocês não vão acreditar no que eu vi!" Ele ofegou, e o tom de sua voz tinha uma urgência que gelava o sangue. Era um rosto familiar, um dos desaparecidos, e ele estava me chamando. Os caminhoneiros trocaram olhares, confundidos. "Como assim? Como você pode saber?" A voz de Lucas traía a sua incredulidade. "Acredito que o que eu vi era o Frank. O motor, ele desapareceu há meses. E o estranho é que eu o conheço. Ele me pediu ajuda." Renan balançava a cabeça, como se tentasse afastar a imagem. Ele estava nos arbustos, com um olhar desolado. Ele parecia vivo, mas algo estava errado. O silêncio tomou conta da roda novamente, agora mais ameaçador. Os olhos de Lucas se estreitaram. O nome Frank despertou memórias que ele preferia esquecer. Frank havia sido o motorista na noite do acidente que o assombrava. Lucas não podia crer no que estava ouvindo, mas a agonia pulsava como um tambor em seu peito. Não pode ser ele! Lucas sussurrou, sentindo um nó na garganta. Ele desapareceu. O corpo nunca foi encontrado. Mas Renan parecia determinado. "Mas eu vi! E se ele estivesse preso lá fora, em alguma outra dimensão? O que se aqueles desaparecimentos forem algo real? Um aviso!" Ao olharem para Renan, o medo se transformava em dúvida. "Mas você não trouxe ele?" Tiago questionou, e as palavras caíram como pedras. A tensão aumentava, e os olhares se voltaram para Renan. Ele realmente era confiável? Ele estava seguro? Eu não consegui. Ele se foi. Não sei como explicar, mas não consegui me mover. Renan parecia perdido, mas se isso for verdade, se houver mais pessoas lá fora, se os outros estiverem com eles. Ele engoliu em seco, a tremer. O que estava acontecendo? Lucas olhou para os outros. Algo estava mudando, se movendo. Eles não estavam apenas contando histórias. Eles estavam agora em uma realidade onde os desaparecidos poderiam realmente estar vivos. Duas perguntas se formaram na mente de todos. Quem mais havia desaparecido?
E por que as sombras da floresta pareciam mais escuras agora? E antes que continuassem a buscar respostas, um barulho apareceu. Um estrondo forte e um grito inconfundível cortaram a noite, fazendo todos pularem para trás. O que era aquilo? Uma nova sombra se aproximava e Lucas, incapaz de mover-se, sentiu que a escuridão tinha ganhado vida. As chamas da fogueira lutavam contra a escuridão que avançava, e tudo o que sabiam sobre eles mesmos e suas histórias começou a desmoronar. O que realmente se escondia no coração daquela noite? O ambiente estava envolto em uma tensão esmagadora, como se as árvores respirassem a ansiedade do grupo. O estrondo havia-se calado, mas o eco do grito ainda reverberava dentro da cabeça de Lucas. Ele se virou, sentindo a necessidade fervente de saber o que estava acontecendo. Mas a escuridão parecia engolir tudo. Os olhares se fixaram na direção do som, mas ninguém se atreveu a seguir. Foi nesse momento que, de repente, a figura de Renan começou a tremer. Ele tinha o olhar vazio, quase como se estivesse em transe. Eu vi algo mais. Era uma mulher. Ele disse, suas palavras escapando como um sussurro perdido. Ela parecia desesperada e ela me chamou pelo nome. O grupo se entreolhou, confuso e apavorado. Mas como? Você não conhece ninguém aqui que... Tiago começou, mas foi interrompido por um movimento repentino à sua esquerda. O estalo entre os galhos. Todos nós estamos em perigo. A voz de Renan agora era quase um grito. A mulher estava lá fora. E ela disse que alguém próximo a mim está em perigo, perto de mim. O coração de Lucas disparou. Os pensamentos começaram a se emaranhar. Quem está em perigo? A pergunta soou desesperada nas cordas vocais de Lucas. Renan olhou para ele e por um instante tudo congelou. O tempo parou quando os olhos do caminhoneiro se arregalaram e uma verdade insuportável se desenrolou. Lucas, você não entende. Ela era sua irmã. Renan exclamou, e ao dizer aquilo, o mundo pareceu desabar para Lucas. Sua irmã havia desaparecido há anos. A dor ainda o consumia. Ele acreditou que nunca mais haveria. O silêncio foi cortante e pesado. Cada homem ali presente sentiu a magnitude da revelação cravada como uma lâmina afiada. Não. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou, a incredulidade transbordando de sua voz. Ela está morta. Eu a procurei. Ninguém sabe. Os olhares se tornaram penetrantes. Há também realidade sombria que Renan havia trazido entre os mundos. Se ela estiver chamando por você. Renan deu um passo à frente. Seus olhos agora um turbilhão de emoções. Um novo barulho interrompeu o tenso ar. Um zumbido baixo que parecia vir da direção da floresta. As árvores balançavam, como se algo estivesse se aproximando. O medo envolvia os caminhoneiros como uma mordaça invisível. Lucas sentiu os músculos se contraírem. O que estava naquele lugar? E por que agora? Tudo indicava que ele era a chave de uma história muito mais profunda do que apenas encontros sobrenaturais. Se você não for até ela, você nunca vai saber. E se ela precisar de você? Pode ser a última chance. Renan insistiu, quase desesperado. Mas o que isso significava para Lucas? E como Renan sabia tanto? A conexão parecia mais do que coincidência. Era pessoal. Em um instante, tudo se resolvia na mente de Lucas em um turbilhão. Ele queria acreditar que Renan era um amigo, mas a sensação de traição começou a brotar. O que mais você esconde? Lucas perguntou.
A voz tensa e carregada. Renan hesitou e algo no seu rosto parecia mudar. A fisionomia de Renan, aquela que antes parecia ser de um companheiro preocupado, agora tinha uma sombra profunda, um traço de culpa. A tensão se desenrolou entre eles. O grupo de caminhoneiros estava prestes a descobrir não só os segredos da floresta, mas também os que cada um guardava dentro de si. Eles não estavam apenas confrontando o desconhecido, mas a própria história que unia suas vidas. E a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer monstro. Uma sombra se projetou entre as árvores, mais escura do que a própria noite. Todos olharam em direção ao barulho, paralisados pelo pavor. E antes que pudessem reagir, a figura se destacou da escuridão. Os olhos eram conhecidos, e uma voz ecoou. Lucas, eu estou aqui! Era ela, a irmã. Mas o que ela realmente queria? A realidade que eles conheciam estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A atmosfera era carregada de tensão, e a figura à frente de Lucas parecia uma miragem. Ele mal conseguia processar. Lucas, eu estou aqui! A voz de sua irmã ressoava como um eco distante. Mas algo havia diferente naquele olhar. Não era a expressão que ele lembrava. Não havia o calor familiar. Apenas um vazio profundo que, insidiosamente, começava a consumir a esperança que ele nutria. Os outros caminhoneiros trocaram olhares furtivos, o medo palpitando no ar. Renan se acercou, os olhos arregalados, mas um misto de curiosidade e terror. É você? É mesmo você? Lucas mal conseguiu falar. A necessidade de se aproximar era forte, mas havia algo em seu interior que o segurava. Sim, sou eu! Ela respondeu com um sorriso, mas sua voz soava estranha. Venha, Lucas, você precisa me ajudar! E nesse momento, a luz da fogueira o cercou, criando uma camada de brilho que contrastava com a escuridão da floresta atrás dela. Mas Lucas notou os detalhes. A pele dela estava pálida demais. As sombras dançavam em seu rosto, revelando um olhar que parecia mais vazio do que vivo. Mas o que está acontecendo? Lucas balbuciou, o coração acelerando, a garganta seca. Ele se lembrou de quando a perdera, do desespero e da dor. Você está aqui. Como você pode estar aqui? Nesse instante, a floresta ao redor pareceu se agitar. Um vento gélido cortou o ar, e os outros caminhoneiros começaram a murmurar entre si. O que está acontecendo, Lucas? Tiago perguntou, a voz trêmula. Ela é real? A irmã fez um movimento que fez o corpo de Lucas se contrair. Eu não estou sozinha, Lucas. Tem mais. O olhar dela flutuou por entre os companheiros de Lucas. Tem mais pessoas que precisam ser libertadas, e eu sou a chave. O ar pareceu pesar, e Lucas engoliu em seco. Chaves? Que chaves? Ele perguntou confuso enquanto tentava entender. Em um instante, tudo se transformou. A irmã se adiantou, os olhos brilhando agora com uma intensidade diferente. Você precisa escolher, libertar ou ficar. Escolher o quê? Lucas gritou, a frustração e o medo fervendo dentro dele. Ele tinha vontade de correr e abraçá-la, mas ao mesmo tempo sentia um instinto primitivo lhe dizendo para ficar longe. Ela então se virou e por um instante Lucas viu a sombra de algo se projetar atrás dela, uma forma indistinta, mas ameaçadora. De repente, o barulho ecoante rompeu da floresta como um trovão e todos se viraram apavorados. A sombra se movia, ficando maior, e os olhos de Lucas se arregalaram ao perceber que não era uma figura comum.
Era uma massa amorfa, uma amálgama de escuridão que suíça a luz da fogueira e quase a engolia. A irmã gritou: "Corra! Lucas! Não olhe! Mas era tarde demais! As figuras começaram a se formar. Algumas eram rostos familiares, mas tortuosos e distorcidos, como se estivessem entre as dimensões de vida e morte. Lucas! A irmã gritou novamente, mas agora não era mais um pedido. Era um chamado, uma convocação. Ajude-nos! Venha! O terror se instaurou. Um dos caminhoneiros, Guto, desabou ao chão, gritando: "É a maldição! Eles estão aqui!" E enquanto cada um lutava contra suas visões, Lucas sentiu que havia um propósito nas palavras de sua irmã. "Ajude-nos!" Agora soava como uma ordem, como se o peso de todas as almas desaparecidas estivesse em suas mãos. "Não! Não posso!" Lucas gritou, mas a forma de sua irmã parecia estar mudando, o sorriso distorcendo para uma expressão de dor e raiva. "Você vai perder tudo! Você sabe que precisa escolher, Lucas!" A escuridão ao redor dele girava como uma tempestade. E algo dentro dele, alguma memória, parecia clamar por atenção. E então, tudo se apagou. Silêncio! Lucas piscou e percebeu que estava de volta ao seu lugar ao redor da fogueira. Mas agora tudo parecia diferente. Não havia mais caminhoneiros. Ele estava sozinho, a chama à sua frente, dançando, como se estivesse vivamente ciente da nova presença que agora ocupava seu espaço. "Onde eles foram?" ele murmurou, mas só o eco do seu próprio medo respondeu. O que estava acontecendo? Ele não sabia mais quem estava por trás do quê. Sabe-se que seu coração batia forte, quase fora do peito, e quando levantou o olhar, a sombra voltou a aparecer. Era a irmã. Mas agora não tinha mais forma e a voz ecoava: "A escolha precisa ser sua, Lucas, ou a escuridão tomará tudo." Lágrimas escorriam pelo rosto dele. O que ele faria? O que ele perderia se não agisse? Uma última sombra flutuou entre eles, e ele percebeu que a verdade estava mais próxima e mais distante do que nunca. Estava preso em um jogo muito maior que ele. A escuridão não era apenas fora, mas dentro dele. Olhando para a luz da fogueira, questionou: "Como voltarei a ser quem eu era?" E assim, enquanto o medo tomava conta dele, o chamado de sua irmã agora ecoava mais alto, mas a escolha final ainda permanecia nas sombras. A escuridão apertava ao redor de Lucas, como se as árvores estivessem se fechando, testemunhando um ato que não podia ser revertido. Sua irmã, ou o que restava dela, pairava à frente, uma imagem conhecida agora distorcida por uma sombra que desafiava seus sentidos. Cada grão de dúvida arranhava sua mente como as garras de uma fera esfomeada. Lucas dela agora ecoava, não com a delicadeza que ele lembrava, mas com uma ressonância que fazia seu coração disparar. Era como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego, esperando. "Você precisa decidir! Você ainda pode me salvar!" Ele queria acreditar. O desejo de correr e abraçá-la era esmagador. Mas algo estava errado. O brilho nos olhos dela não era de vida. A luz que emanava da fogueira estava criando sombras que pareciam dançar em torno dela, tomando formas que não conseguiam ser ignoradas. Lucas hesitou, sua mente se debatendo entre o amor e o terror. Alguém está chegando. Tiago, garimpador de medos, interrompeu, sua voz afiada como um fio de lâmina. "Olhem!
Uma sensação de dúvida penetrou o grupo e todos se voltaram para a escuridão. Uma nova sombra avançava, deslizava sob as árvores. Não era uma figura, mas uma série de formas entrelaçadas, como um vórtice de trevas. O medo ressoou em cada homem ali presente, curlindo-se nas entranhas deles. A irmã de Lucas ergueu uma mão, mas sua expressão mudara. Não! Não é o que você pensa! O que ela disse não parecia ser uma advertência, mas um aviso. Eles estão aqui por você! Você precisa reconhecer, Lucas! Quando a massa de sombra se aproximou, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, como se algo o estivesse agarrando por dentro. As silhuetas se tornaram mais nítidas, revelando rostos dos desaparecidos. Não só Frank, mas outros que nunca foram encontrados. Olhos vazios fixaram-se nele, e a verdade começou a emergir de seu turbilhão de perguntas. Lucas, ajude-nos! Frank gritou, mas a voz soava estranha, como se estivesse entoando um cântico ancestral. Apenas você pode quebrar a maldição. O mundo girou. A irmã de Lucas, com seu olhar distante, começou a mudar. Suas feições se distorceram em algo horrendo e familiar. Era a sombra que estava ali o tempo todo. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O que ele sentira na floresta não era apenas um eco do passado. Era um chamado para enfrentar uma verdade devastadora. Ela não é sua irmã. Renan cortou-a com a palavra: sua voz agora é uma faca. Ela está te manipulando. É uma ilusão que se alimenta da sua dor. A revelação caiu sobre Lucas como um balde de água fria, e ele sentiu a esperança desmoronar. Um edifício feito de sonhos ruídos. Não! Lucas não queria acreditar. Seu mundo se transformava em absorvente caos, e a presença de sua irmã agora trazia apenas repulsa. Ele avançou mais um passo, e quando o fez, algo aconteceu. A luz da fogueira pulou. Um flash intenso que iluminou toda a cena, repetindo os rostos de uma vida e dor. Os caminhoneiros viraram-se, todos diante da transformação, e a figura da irmã despejou um grito que não era humano. Você me deixou morrer. Uma onda de sombra se lançou em sua direção, como se a própria escuridão fosse um predador faminto. E Lucas compreendeu que o que estava diante dele era a materialização do seu arrependimento. Com lágrimas escorrendo, ele gritou: eu não posso deixar você levar mais ninguém. Mas, enquanto a tempestade se desenvolvia ao seu redor, algo dentro dele começou a entender. A verdade que ele temia não era apenas de sua irmã, mas sobre todos aqueles que estavam perdidos na floresta. E sobre Renan, quem ele realmente era. Com um último estalo, a escuridão irrompeu. Todos os caminhoneiros foram pegos pela tempestade de sombras. Os rostos amigos se tornaram rostos famintos, ecoando as realidades que Lucas temia. A única coisa clara era que seu próximo passo definiria não só seu destino, mas de todos que estavam presos entre a vida e a morte. E no meio do clamor, uma pergunta ficou pairando no ar. Como se libertariam dessa teia de ilusões e angústia? A escuridão apertava ao redor de Lucas, como se as árvores estivessem se fechando, testemunhando um ato que não podia ser revertido. Sua irmã, ou o que restava dela, pairava à frente. Uma imagem conhecida agora distorcida por uma sombra que desafiava seus sentidos. Cada grão de dúvida arranhava sua mente, como as garras de uma fera esfomeada. Lucas, a voz dela agora ecoava, não com a delicadeza que ele lembrava, mas com uma ressonância que fazia seu coração disparar.
Era como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego, esperando. Você precisa decidir. Você ainda pode me salvar. Ele queria acreditar. O desejo de correr e abraçá-la era esmagador, mas algo estava errado. O brilho nos olhos dela não era de vida. A luz que emanava da fogueira estava criando sombras que pareciam dançar em torno dela, tomando formas que não conseguiam ser ignoradas. Lucas hesitou, sua mente se debatendo entre o amor e o terror. Alguém está chegando! Tiago, garimpador de medos, interrompeu, sua voz afiada como um fio de lâmina. Olhem! Uma sensação de dúvida penetrou o grupo e todos se voltaram para a escuridão. Uma nova sombra avançava, deslizando sob as árvores. Não era uma figura, mas uma série de formas entrelaçadas, como um vórtice de trevas. O medo ressoou em cada homem ali presente. Curlim-se as entranhas deles. A irmã de Lucas ergueu a mão, mas sua expressão mudara. Não é o que você pensa. O quê? Ela disse não parecia ser uma advertência, mas um aviso. Eles estão aqui por você. Você precisa reconhecer, Lucas. Quando a massa de sombra se aproximou, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, como se algo o estivesse agarrando por dentro. As silhuetas se tornaram mais nítidas, revelando rostos dos desaparecidos. Não só Frank, mas outros que nunca foram encontrados. Olhos vazios fixaram-se nele, e a verdade começou a emergir de seu turbilhão de perguntas. Lucas! Ajude-nos! Frank gritou, mas a voz soava estranha, como se estivesse entoando um cântico ancestral. Apenas você pode quebrar a maldição. O mundo girou. A irmã de Lucas, com seu olhar distante, começou a mudar. Suas feições se distorceram em algo horrendo e familiar. Era a sombra que estava ali o tempo todo. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O que ele sentira na floresta não era apenas um eco do passado. Era um chamado para enfrentar uma verdade devastadora. Com um último estalo, a escuridão irrompeu. Todos os caminhoneiros foram pegos pela tempestade de sombras. Os rostos amigos se tornaram rostos famintos, ecoando as realidades que Lucas temia. A única coisa clara era que seu próximo passo definiria não só seu destino, mas de todos que estavam presos entre a vida e a morte. E no meio do clamor, uma pergunta ficou pairando no ar. Como se libertariam dessa teia de ilusões e angústia? Escolha, Lucas! A voz da sua irmã ecoou, mas agora cheia de um poder dominador. Você não pode se esconder. Eu não posso! A tempestuosa escuridão envolveu Lucas. E algo surgiu dela, pesado e crescente, como uma avalanche prestes a desabar. Renan gritou. O que você fez? Mas sua voz se perdeu no vórtice. Foi nesse momento que um clarão ofuscante iluminou a clareira. Uma verdade chegada, e a fogueira estremeceu. As chamas dançando como se estivessem num frenesi. E então a verdade emergiu do coração das trevas. Lucas estava preso em um ciclo. Essa realidade era uma replicação, uma reencenação dos medos e dos traumas que vivia. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou. Mas a realidade não cedia. O círculo estava completo e Renan, não como um aliado, mas como o verdadeiro agente da escuridão, se revelou. Sim, Lucas, você sempre foi o escolhido.
Renan sorriu, a expressão agora calcada em uma malícia insana. Os desaparecidos são parte desse jogo. Você nunca os ajudou realmente. Eles são como você. Lucas olhou para os rostos dos amigos, agora confusos e aterrados. Mas você estava aqui para nos ajudar? Para me ajudar? Ele queria crer que havia um plano, mas a imagem de sua irmã se desvanecia, revelando a sua verdadeira essência. O que restava era um corpo oco, um eco do que um dia ela fora. Não, é tudo uma ilusão. Você manipulou tudo isso? Lucas berrou, o nó na garganta se apertando. Você fez as escolhas erradas, Lucas. Agora terá de arcar com as consequências. A sombra de Renan envelopou a cena, enquanto um grito ecoou, uma mistura de dor e fúria da irmã, ou do que restou dela. Lembre-se, a escolha foi sua desde o início. Você é o ciclo e o ciclo nunca acaba. A floresta começou a girar e todos os rostos se tornaram borrões. Sombras dançando entre a neblina que cobria a clareira. Lucas se viu paralisado, atormentado pela revelação de que sua vida e suas decisões ecoavam pela eternidade naquela noite. Era mais do que a luta de um homem contra as sombras. Era uma batalha contra si mesmo. Ele se virou para a escuridão que crescia, claramente definida agora, sem saber o que realmente escolher, mas sentindo que sua escolha estava prestes a mudar tudo. As linhas entre amigo e inimigo se tornavam indistintas, e ele não sabia em quem confiar. Dentro dessa nova revelação, a única coisa clara é que, independentemente do que escolhesse, suas ações iriam repercutir de modo impensável nas almas ao seu redor. E quando a última sombra ameaçadora baixou sobre ele, o pânico se solidificou. E se a verdadeira escolha não fosse a dele, mas de cada um deles? E com isso, a escuridão abraçou a clareira, deixando os ecos de suas vozes em um limiar entre o real e a ilusão. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, definitivamente. A escuridão apertava ao redor de Lucas, como se as árvores estivessem se fechando, testemunhando um ato que não podia ser revertido. Sua irmã, ou o que restava dela, pairava à frente. Uma imagem conhecida agora distorcida por uma sombra que desafiava seus sentidos. Cada grão de dúvida arranhava sua mente, como as garras de uma fera esfomeada. Lucas. A voz dela agora ecoava, não com a delicadeza que ele lembrava, mas com uma ressonância que fazia seu coração disparar. Era como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego, esperando. Você precisa decidir. Você ainda pode me salvar. Ele queria acreditar. O desejo de correr e abraçá-la era esmagador, mas algo estava errado. O brilho nos olhos dela não era de vida. A luz que emanava da fogueira estava criando sombras que pareciam dançar em torno dela, tomando formas que não conseguiam ser ignoradas. Lucas hesitou, sua mente se debatendo entre o amor e o terror. Alguém está chegando! Tiago, garipador de medos, interrompeu, sua voz afiada como um fio de lâmina. Olhem! Uma sensação de dúvida penetrou o grupo e todos se voltaram para a escuridão. Uma nova sombra avançava, deslizando sob as árvores. Não era uma figura, mas uma série de formas entrelaçadas, como um vórtice de trevas. O medo ressoou em cada homem ali presente, curlindo-se nas entranhas deles. A irmã de Lucas ergueu uma mão, mas sua expressão mudara. Não é o que você pensa! O que ela disse
Não parecia ser uma advertência, mas um aviso. Eles estão aqui por você! Você precisa reconhecer Lucas. Quando a massa de sombra se aproximou, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, como se algo o estivesse agarrando por dentro. As silhuetas se tornaram mais nítidas, revelando rostos dos desaparecidos. Não só Frank, mas outros que nunca foram encontrados. Olhos vazios fixaram-se nele, e a verdade começou a emergir de seu turbilhão de perguntas. Lucas, ajude-nos! Frank gritou, mas a voz suave estranha, como se estivesse entoando um cântico ancestral. Apenas você pode quebrar a maldição. O mundo girou. A irmã de Lucas, com seu olhar distante, começou a mudar. Suas feições se distorceram em algo horrendo e familiar. Era a sombra que estava ali o tempo todo. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O que ele sentira na floresta não era apenas um eco do passado. Era um chamado para enfrentar uma verdade devastadora. Com o último estalo, a escuridão irrompeu. Todos os caminhoneiros foram pegos pela tempestade de sombras. Os rostos amigos se tornaram rostos famintos, ecoando as realidades que Lucas temia. A única coisa clara era que seu próximo passo definiria não só seu destino, mas de todos que estavam presos entre a vida e a morte. Naquele momento de desespero, Lucas viu uma luz distante começou a se formar no limite de sua visão. Um brilho suave e familiar. Ele não sabia se era real ou se a escuridão o estava enganando mais uma vez. Mas uma voz, suave e amorosa, chamou por ele. Lucas, sou eu! Era a voz da mãe, perdida há tantos anos. O temor desmoronou por um instante, dando lugar a uma esperança fervente. Ele virou-se e lá estava ela, com seu sorriso caloroso, iluminando a escuridão. Você sempre teve o poder, meu filho. Não deixe que as sombras tomem conta. Use essa luz! A irmã e os desaparecidos gritaram em protesto, a cólera ecoando nas árvores. Lucas, não a escute! É uma armadilha! Mas ele já tinha tomado sua decisão. O calor da luz da mãe pulsava em suas veias, e algo dentro dele se acendeu. Neste instante, enquanto a luz começava a se espalhar, a verdadeira natureza das sombras foi revelada. Cada rosto conhecido, cada alma perdida mudou. Eles não eram os perdidos, eram os que haviam apoiado e alimentado aquele ciclo vicioso que os prendeu na escuridão. A irmã caiu de joelhos, a luz teimando em sua essência. Lucas, não! Você não pode fazer isso! A voz dela transformou-se. Um grito de desespero. Mas a luz da mãe se intensificou e a escuridão começou a se desvanecer, puxando com ela aqueles que nunca deveriam ter estado ali. A confusão tomou conta do grupo. Renan, que até então parecia tão confiante, agora estava paralisado, os olhos esbugalhados. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, o pânico surgindo à medida que suas próprias sombras começaram a se rebelar. Esse não é o seu caminho, Lucas. A verdade estava diante dele. Não era apenas uma batalha contra sombras de passado, mas uma luta contra aqueles que sempre estiveram em seu redor, disfarçados de amigos. E Renan? Ele era um traidor? A pergunta ecoava em sua mente, pesando como uma âncora. Quando a luz finalmente envolveu Lucas, ele percebeu que estava lhe cabendo quebrar
Não só o ciclo de dor, mas também a ilusão e a manipulação. A escolha final não era apenas sobre ele, mas sobre todos eles. Mas antes que pudesse agir, um ruído ensurdecedor cortou a noite, um estalo, e a realidade pareceu tremer. O chão abaixo deles ruiu em um colapso desesperado, e tudo se escureceu ao redor, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Os últimos gritos dos amigos e das sombras ecoaram enquanto a luz e a escuridão lutavam por domínio. E Lucas, no centro do caos, se viu mergulhado em uma nova dimensão. Um espaço onde as palavras de sua mãe ressoavam, mas também onde vozes conhecidas o atormentavam. Você fez a escolha errada, Lucas! E a escuridão, agora mais viva do que nunca, esperava por ele, pronta para revelar uma verdade ainda mais chocante que qualquer uma das que ele já conhecera. A escuridão apertava ao redor de Lucas, como se as árvores estivessem se fechando, testemunhando um ato que não podia ser revertido. Sua irmã, ou o que restava dela, pairava à frente, uma imagem conhecida, agora distorcida por uma sombra, que desafiava seus sentidos. Cada grão de dúvida arranhava sua mente como as garras de uma fera esfomeada. Lucas. A voz dela agora ecoava, não com a delicadeza que ele lembrava, mas com uma ressonância que fazia seu coração disparar. Era como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego, esperando. Você precisa decidir. Você ainda pode me salvar. Eu queria acreditar. O desejo de correr e abraçá-la era esmagador, mas algo estava errado. O brilho nos olhos dela não era de vida. A luz que emanava da fogueira estava criando sombras que pareciam dançar em torno dela, tomando formas que não conseguiam ser ignoradas. Lucas hesitou, sua mente se debatendo entre o amor e o terror. Alguém está chegando! Tiago, garimpador de medos, interrompeu, sua voz afiada como um fio. Que lâmina! Olhem! Uma sensação de dúvida penetrou o grupo e todos se voltaram para a escuridão. Uma nova sombra avançava, deslizando sob as árvores. Não era uma figura, mas uma série de formas entrelaçadas, como um vórtice de trevas. O medo ressoou em cada homem ali presente, curlindo-se nas entranhas deles. A irmã de Lucas ergueu uma mão, mas sua expressão mudara. Não é o que você pensa. O que ela disse não parecia ser uma advertência, mas um aviso. Eles estão aqui por você. Você precisa reconhecer, Lucas. Quando a massa de sombra se aproximou, Lucas sentiu uma pressão em seu peito, como se algo o estivesse agarrando por dentro. As silhuetas se tornaram mais nítidas, revelando rostos dos desaparecidos. Não só Frank, mas outros que nunca foram encontrados. Olhos vazios fixaram-se nele, e a verdade começou a emergir de seu turbilhão de perguntas. Lucas, ajude-nos! Frank gritou, mas a voz soava estranha, como se estivesse entoando um cântico ancestral. Apenas você pode quebrar a maldição. O mundo girou. A irmã de Lucas, com seu olhar distante, começou a mudar. Suas feições se distorceram em algo horrendo e familiar. Era a sombra que estava ali o tempo todo. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O que ele sentira na floresta não era apenas um eco do passado. Era um chamado para enfrentar uma verdade devastadora. Como um último estalo, a escuridão irrompeu. Todos os caminhoneiros foram pegos pela tempestade de sombras. Os rostos amigos se tornaram rostos famintos, ecoando as realidades que Lucas temia.
A única coisa clara era que seu próximo passo definiria não só seu destino, mas de todos que estavam presos entre a vida e a morte. Então tudo começou a acontecer muito rápido. Uma explosão de luz cortou o ar envolvendo Lucas em uma onda de calor que fez sua pele arder. Ao mesmo tempo, um rugido ensurdecedor veio de trás das árvores. Algo colossal e escuro se movia, rompendo a realidade ao redor deles. A multidão de sombras que se contorcia soltou gritos agonizantes, como se soubessem que suas horas estavam contadas. Foi quando Lucas viu. A figura emergente não era outra senão Renan, mas não o Renan que ele conhecia. Era uma versão deformada, como se a própria escuridão tivesse moldado a sua imagem. "Lucas!" ele gritou, mas a voz soava ameaçadora. "Você não entende! Eu sou a razão de tudo isso! Os desaparecidos estão aqui por mim!" O coração de Lucas parou. "O que você quer dizer com isso? Você é responsável por tudo isso?" Renan deu um passo à frente e a sombra dançou ao seu redor, respondendo como se tivesse vida própria. "Sim, todos esses desaparecimentos, todas essas almas perdidas, eram um sacrifício para me libertar. E agora, você está no centro disso tudo." Enquanto as palavras dele preenchiam o espaço, Lucas se deu conta. Os desaparecidos não eram vítimas, mas sim peças de um jogo maligno. Renan tinha manipulado cada um deles, alimentando-se de suas ansiedades, suas dúvidas. A irmã de Lucas agora estava em uma batalha contra algo que não era apenas uma sombra, mas uma coleção de dores e traições. A tensão cresceu à medida que a verdade despontava. A atmosfera pesada de revelações cortantes como uma lâmina. "Renan, você vai libertá-los!" Lucas gritou, com raiva pulsando em seu peito. Mas a fúria de Renan apenas cresceu. "Liberar? Eles não são só almas, Lucas. Eles são o combustível da minha força." Lucas olhou para sua irmã, agora completamente perdida. Uma marionete nas mãos de uma entidade obscura. "Não! Não assim!" Ele sentiu a dor tomar conta, amarrando seus sentidos. A partir daquele momento, tudo se tornaria uma corrida contra o tempo. Enquanto as sombras se aglomeravam em torno de Renan, Lucas percebeu que a única saída para todos ali era desvendar o verdadeiro mistério. O que mais havia por trás da presença de Renan? E se aqueles que ele sempre considerou amigos fossem, de fato, fiéis servos daquela sombra? O rugido cresceu, e antes que pudesse alongar seus pensamentos, a mesa virou. Cada um daqueles que Lucas chamava de amigo tinha um vínculo obscuro com Renan. Guto, Tiago, todos traziam segredos que chocariam até os mais céticos. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer!" gritou Tiago, e uma ruga de tensão se formou na testa de Lucas. Com o último olhar para a escuridão voraz, Lucas percebeu que a batalha não era apenas para salvar os desaparecidos. Era por sua própria alma. E quando o mundo ao redor dele começou a desmoronar, ele se perguntou: "Quem sou eu, se todos foram enganados sob meu olhar?" E nesse momento de pânico, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar dramaticamente e ele estava no centro desse turbilhão. A escuridão apertava ao redor de Lucas, como se as árvores estivessem se fechando, testemunhando um ato que não podia ser revertido. Sua irmã, ou o que restava dela, pairava à frente. Uma imagem conhecida agora distorcida por uma sombra que desafiava seus sentidos. Cada grão de dúvida arranhava sua mente como as garras de uma fera esfomeada. "Lucas!" A voz dela agora ecoava, não com a delicadeza que ele lembrava, mas com uma ressonância que fazia seu coração disparar.
Era como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego, esperando. Você precisa decidir. Você ainda pode me salvar. Ele queria acreditar. O desejo de correr e abraçá-la era esmagador. Mas algo estava errado. O brilho nos olhos dela não era de vida. A luz que emanava da fogueira estava criando sombras que pareciam dançar em torno dela, tomando formas que não conseguiam ser ignoradas. Lucas hesitou, sua mente se debatendo entre o amor e o terror. Alguém está chegando! Tiago, garimpador de medos, interrompeu, sua voz afiada como um fio de lâmina. Olhem! Uma sensação de dúvida penetrou o grupo, e todos se voltaram para a escuridão. Uma nova sombra avançava, deslizando sob as árvores. Não era uma figura, mas uma série de formas entrelaçadas, como um vórtice de trevas. O medo ressoou em cada homem ali presente, curlindo-se nas entranhas deles. A irmã de Lucas ergueu uma mão, mas sua expressão mudara. Não é o que você pensa. O que ela disse não parecia ser uma advertência, mas um aviso. Eles estão aqui por você. Você precisa reconhecer Lucas. Quando a massa de sombra se aproximou, Lucas sentiu uma pressão no seu peito, como se algo o estivesse agarrando por dentro. As silhuetas se tornaram mais nítidas, revelando rostos dos desaparecidos. Não só Frank, mas outros que nunca foram encontrados. Olhos vazios fixaram-se nele, e a verdade começou a emergir de seu turbilhão de perguntas. Lucas, ajude-nos! Frank gritou, mas a voz soava estranha, como se estivesse entoando um cântico ancestral. Apenas você pode quebrar a maldição. O mundo girou. A irmã de Lucas, com seu olhar distante, começou a mudar. Suas feições se distorceram em algo horrendo e familiar. Era a sombra que estava ali o tempo todo. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O que ele sentira na floresta não era apenas um eco do passado. Era um chamado para enfrentar uma verdade devastadora. Mas no meio da confusão, Renan começou a rir. Um riso baixo e cheio de desprezo. Vocês realmente acham que isso tudo se resume a resgatar almas perdidas? Isso é só o começo, meus amigos. Sua voz se elevou, envenenando o ar ao redor. O verdadeiro jogo se inicia agora. Lucas olhou para Renan, aterrorizado. O que você quer dizer com isso? Você já havia se esquecido, não é? Você sempre foi o escolhido, Lucas. A conexão era mais simples do que todos pensavam. Ele apontou para as sombras, que agora pareciam dançar ao ritmo do riso de Renan, como uma orquestra macabra. Essas almas, elas pertencem a você. O que Renan disse fez o estômago de Lucas revirar. Não, isso não pode ser verdade. Sim, cada desaparecido, cada amigo que você perdeu, a culpa sempre esteve com você. O riso se intensificou, ressoando no coração da floresta, fazendo as árvores parecerem tremer. Você se lembra do que aconteceu, não? Naquela noite fatídica. E tudo começou a voltar, a lembrança do acidente, da noite em que a vida de todos se desfez, como um tapete puxado em um sutil movimento. Lucas percebeu com horror. Ele não só dirigiu o caminhão que atropelou Frank, mas também tinha estado longe da cena, mais preocupado com sua própria fuga do que salvar qualquer um dos outros. A culpa era um peso, e Renan tinha razão. Ele era o verdadeiro responsável. As sombras se aproximavam. E Lucas sentiu o calor da luz da fogueira se dissipar. Não sou eu. O desespero pulsava em seu peito, e a floresta parecia rir. Você não pode fugir. Esse é o seu legado, Lucas.
E agora você precisa escolher: permanecer neste ciclo ou quebrá-lo de uma vez. Renan estendeu a mão, mas apenas se você tiver coragem de enfrentar a verdade. Lucas parou, sentindo a gravidade das palavras de Renan. Poderia a verdade realmente libertá-lo? Ou seria mais uma armadilha? Mais um jogo das sombras? A tensão se tornou quase palpável, como se estivessem rodeados por uma tensão que poderia explodir a qualquer momento. Então, antes que pudesse decidir, o estrondo profundo cortou a noite. A terra sob seus pés ruiu, criando uma fissura que se espalhou, engolindo tudo à sua volta, incluindo as sombras e seus gritos. Era como se a própria floresta decidisse se livrar do fardo que carregava há tanto tempo. Lucas vacilou. A escolha estava prestes a ser feita, mas o chão estava se desmoronando sob ele. O que ele realmente faria? E o que ele perderia se decidisse se libertar? A escuridão engolia o mundo, enquanto uma nova revelação se formava em sua mente. O destino de todos não estava apenas ligado à sua decisão. Estava ligado a segredos muito mais antigos e obscuros. Como o chão se abria, levando tudo na correnteza de sombras, Lucas se viu à beira de um novo mal. E a verdade ainda permanecia oculta nas trevas que cercavam seus pensamentos. O que ele realmente era, a escuridão que envolvia Lucas, era opressora. Como um peso que não conseguia suportar, o chão ruiu sob seus pés, levando sombras e luzes em uma dança caótica. Lucas! A voz de sua irmã ecoou através do vazio, mas agora com uma ressonância distorcida. Ele não sabia mais quem ela realmente era, uma imagem de amor ou uma armadilha tenebrosa. Renan se moveu, a sombra ao redor dele parecendo se agitar viva. Você acha que pode fugir de seu destino? Você é a chave, Lucas! E agora tudo virá à tona. Vidas quebradas, amigos perdidos e gritos de dor reviravam em sua mente. Lucas não estava apenas lutando por eles, mas também por si mesmo. Sentia o coração disparar, o aperto no peito se intensificar. Era hora de enfrentar a verdade. Respirou fundo, tentando encontrar coragem. No caos! Eu não vou deixar você ganhar, Renan! Lucas gritou e a declaração ecoou, reverberando nas árvores. O chão sob ele tremeu, arrastando tudo para uma fenda negra. As vozes se misturavam, ressoando como uma sinfonia de desespero. De repente, as almas que foram embora começaram a emergir das sombras, cada uma com um olhar de esperança e desespero. Lucas, ajude-nos! Frank gritou, a dor em seus olhos, algo que não poderia ser ignorado. E naquele momento, Lucas viu solução e futrichou em direção à luz que sua mãe havia mostrado. Se eu puder, eu ajudarei vocês! A luz se intensificou e Lucas sentiu um calor subir por seu corpo, envolvendo-o. As sombras começaram a se dispersar, soltas como poeira no vento. Ele estendeu as mãos, canalizando a energia da luz, e gritou: Eu quebro essas correntes! Quebrem essa maldição! Radiante, a luz emanou dele, na forma de uma onda crescente, envolvendo cada alma perdida. Os rostos de seus amigos, antes desfigurados pelo desespero, agora começavam a brilhar à luz da esperança. Eles eram mais do que sombras. Eram parte de uma história. Lucas percebeu que cada um deles precisava confrontar sua própria dor, seu próprio arrependimento. O riso de Renan ressoou, mas agora tenso, repleto de medo. Você não pode! Isto não é seu lugar!
Mas as sombras não escutavam, começando a se desfazer e a se arrastar para longe, como se fugissem de um ditador. Sim, é meu lugar! Lucas afirmou, a coragem pulsando dentro dele. Ele se lembrou das risadas, dos momentos bons, da luz que cada um levava dentro. Desci! Vamos juntos, um por um! Com essas palavras, a luz envolvendo cada alma os uniu. E juntos, eles romperam a escuridão de uma vez por todas. A floresta tremia, e quando o chão se estabilizou, uma onda de pura luz irrompeu pela clareira, limpando tudo que havia à sua volta. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas leve. Olhou ao redor e viu cada um de seus amigos, agora com rostos serenos, finalmente libertos do tormento. Estamos livres, disse Guto, um sorriso de gratidão iluminando seu rosto. Você conseguiu. Mas ainda confuso, Lucas olhou ao redor. A floresta estava mudando. As árvores se abriam, revelando um novo caminho. Agora, um mistério pairava no ar. Seria realmente o fim ou o começo de algo muito maior? As vozes de seus amigos ecoaram, cheias de alívio, mas a pergunta que lingera em sua mente: o que realmente havia por trás deste desfecho? E, enquanto a luz dançava em torno deles, a sensação de novos desafios aguardava. As sombras podem ter se dispersado, mas os ecos da escuridão nunca desaparecem por completo. E agora, se você chegou até aqui, não perca mais tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque suas opiniões são muito importantes para nós. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos nessa jornada.